Quem diria que em 2024 estaríamos falando de Terrifier 3, o terceiro filme de uma franquia que eu acredito que ninguém nunca imaginou que chegaria tão longe. Começou ali com curtas em antologias, acabou passando até por financiamento coletivo, mas conseguiu vários fãs ao redor do mundo. Teve um primeiro filme que praticamente nem história tinha e depois finalmente fundamentou ali uma mitologia pro personagem Art, esse palhaço calado, sangrento e muito carismático. E agora a gente chega aí ao terceiro filme, que, pelo menos ao meu ver, já é um clássico natalino, que aí a gente pode já criar a tradição de todo Natal a gente assistir Terrifier 3, um filme de Natal sangrento e grotesco, como um bom filme de terror, mas um filme de Natal para agradar aí os nossos coraçõezinhos de fãs de filmes de terror, né? Fãs do gênero, que a gente gosta muito e que, assim, é um filme que, apesar de muita gente torcer o nariz, falar que é meio, é muito trash, é porque, assim, vamos falar a verdade, é um filme de baixo orçamento. Esse filme aqui tem um orçamento bem baixo, considerado outros filmes de terror, mas, ao mesmo tempo, dá pra entender porque que ele é um filme que fez tantos fãs mundo afora, porque eu acho que, principalmente, o maior mérito é a criação do Art, um personagem que, ao meu ver, ele é um ícone do terror, talvez o maior ícone do terror dos últimos 10 anos, ou pelo menos quando a gente para pra pensar ali, desde o Billy dos Jogos Mortais, porque eu não consigo pensar em nenhum personagem do terror tão icônico quanto o Art hoje em dia, que não tenha sido criado lá nos anos 70, 80, 90, porque assim, a gente ainda tem Michael Myers, Ghostface, Jason, Fred Krueger, Chuck, né, saindo, assim, filmes e séries desses personagens saindo depois dos anos 2000, mas eles foram criados antes. O Art, ele é uma criação mais recente, mas ele já garantiu seu lugar no panteão dos vilões ali do gênero de terror, e como eu falei, pra mim ele já é um dos melhores. Eu gosto muito desses filmes por causa desse personagem. Eu também gosto justamente porque ele vai estabelecendo essa mitologia no segundo filme, como a Final Girl, o modus operandi desse personagem, como que ele age, o jeito que ele se comporta, tudo isso pra tornar o Art e Terrifier uma coisa cada vez mais icônica. Aqui nesse terceiro filme, apesar da temática de Natal, a gente não tem uma mudança muito grande nisso. A gente ainda tem um filme que ele é, em suma, um slasher trash, que faz ali quase que uma homenagem para os anos 70, 80. Seja na forma como ele traz uma questão um pouco mais gráfica, né? Seja no sangue, nas mortes, mas também até pelo tratamento do filme, aquela fotografia mais granulada, mais suja, que parece realmente ter sido feito ali nos anos 70. E é claro, também pelo modus operandi do personagem, que é clássico de um personagem de slasher, que traz aquele terror quase punitivo, né? Aquele terror ali de que se você comete algum pecado em tela, você vai ser morto por esse personagem. E aí esse pecado pode variar de drogas, relações sexuais, meio que qualquer comportamento mais punitivo, principalmente nos clássicos dos anos 70 e 80, a gente tinha essa questão do comportamento punitivo. E aí a gente tinha um personagem pra agir. Aqui a gente tem o Art, que ele meio que age nesse mesmo modus operandi, um pouquinho diferente em alguns momentos, mas que geralmente não deixa nada devendo pros clássicos slashers dos anos 70, 80 e até 90, como o caso de Pânico. Então assim, meio que tudo que eu tô falando aqui se aplica tanto ao primeiro Terrifier, que é o que não tem muita história, quanto ao segundo Terrifier, que tem história demais, não é à toa que é um filme super grande, tem mais de 2 horas pra conseguir elaborar tudo que precisava elaborar que o primeiro filme não tinha feito ainda. Mas falando especificamente de Terrifier 3, a gente tem um filme que tinha 2 escolhas ali. O Damien Leone, que é o criador dessa franquia toda, ele podia continuar elaborando melhor essa mitologia, né, trazendo mais elementos, trazendo um aprofundamento maior da mitologia que foi criada ali no segundo filme, ou ele poderia simplesmente ir para o caminho fácil de quanto mais sangue melhor. Basicamente é isso que ele faz aqui, ele traz mais sequências sangrentas, uma coisa assim com sequências muito mais grotescas, se a gente parar pra pensar, e até mais provocativas. Eu imagino que vai ter muita gente realmente se sentindo incomodada com algumas escolhas criativas que são feitas aqui, e que quando a gente fala da mitologia, quando a gente fala da questão da Final Girl, quando a gente fala da questão desse personagem, de onde ele veio, pra onde ele vai, a gente tem um aprofundamento muito pequeno comparado com o segundo filme, mas ainda assim uma elaboração ainda que curta e que de alguma forma ele tenta fazer para criar um pouquinho de história que vá dar um estofo para as matanças, que basicamente é o meio que o que a gente quer ver quando a gente vai assistir Terrifier. Eu acho que a coisa que a gente mais quer ver são as novas formas criativas que o Art arruma para matar as suas vítimas. E pelo menos nesse aspecto,
Terrifier 3 tá longe de decepcionar. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for por aqui e deixa um like nesse vídeo para ele chegar para mais fãs de cinema. E também não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E vamos falar hoje de Terrifier 3, dirigido pelo Damien Leone. A trama se passa 5 anos após os eventos do filme anterior, quando Sienna, interpretada por Lauren Lavera, sai do hospital psiquiátrico e vai viver com os tios. Mas durante as festas de fim de ano, Art, o palhaço, retorna para dar continuidade à sua sequência de mortes. Vamos começar falando do grande diferencial desse filme, quando comparado com os outros, que é trazer uma temática natalina. Diferente de outros filmes de terror que eles já são baseados no feriado, Terrifier não tem nada disso. Terrifier é um filme ali que ele basicamente segue uma fórmula simples de slasher, mas que aqui ele trouxe essa temática natalina com um personagem atacando em plena época de feriados, o que gera alguns momentos muito bons do filme. O Art, fã do Papai Noel, é a coisa mais fofa. E a gente tem vários momentos que ou são grotescos, ou são assim, completamente bizarros de assistir, muitas vezes muito engraçados também de ver. Tem uma cena no shopping que eu não consegui não dar muita risada. As pessoas que estavam comigo perceberam que eu tava rindo bastante, mas eu simplesmente não conseguia segurar, porque pra mim foi muito engraçado. E tem outros momentos, como o momento que o Art encontra o Papai Noel, que é uma coisa que é fofa ao mesmo tempo que é um pouquinho incômoda, um pouquinho engraçada, mas é uma coisa assim que... Aquela cena que a gente vê que tem uma tensão palpável no ar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, até porque com Art tudo é imprevisível. Mas acaba sendo uma decisão criativa muito acertada do Damien Leone, simplesmente porque ele já tira esse filme do lugar comum, né, do esperado, mas também porque ele brinca bastante com várias ideias do feriado, várias ideias assim com as músicas tema, as músicas de Natal, com os costumes de Natal, e ele vai fazendo com que isso gere cenas bem previsíveis e cenas que acabam se tornando muito únicas desse filme, mesmo quando a gente compara com os outros Terrifier. E aí, enquanto a gente tem o Art se consolidando como esse ícone do horror cada vez mais, a gente tem também uma nova adição de personagem, que na verdade é uma personagem que já tinha feito uma ponta nos filmes anteriores, que é a Vicky, né? Aquela moça que o Art desfigurou o rosto e acabou se tornando meio que uma aliada dele, que é uma adição bem negativa, ao meu ver. Enquanto o Art, ele continua sendo cada vez mais icônico, cada vez mais divertido de assistir, a Vicky é uma personagem que não só não tem nenhum carisma, como ela acaba tirando parte do charme de Terrifier, porque o Art é esse vilão que ele faz tudo calado, né? Ele tem todo um trabalho do ator de fazer uma linguagem corporal muito específica, o que torna a interpretação do personagem muito divertida de ser assistida. Enquanto a Vicky, ela fala demais. Eu acho que, inclusive, é um retrocesso quando a gente compara com a garotinha do segundo filme. Essa sim que era muito mais carismática, que seguia essa lógica do vilão de terror que não fala, que trazia certo terror só pela sua presença, enquanto a Vicky, ela é essa personagem faladeira, essa personagem que tá ali meio que pra causar, que dá aquela risada de vilão, que é bem clichê, e ao mesmo tempo que não tem nenhum charme, não tem nada pra agregar de fato, a não ser talvez explicar algumas coisinhas, mastigar algumas informações que o filme tá dando, mas que novamente meio que se torna algo redundante quando a gente não tá assistindo Terrifier 3 por sua grande história elaborada, e sim pra gente ver as sequências, né, o body count alto e as sequências cada vez mais elaboradas de mortes. Em contrapartida, a gente tem a Sienna, nossa Final Girl, que segue sendo uma maravilhosa Final Girl. Eu acho que, inclusive, ao passo que a gente tem o Art como um dos melhores personagens do terror, né, de vilões do terror dos últimos anos, a gente tem a Sienna, que é uma ótima Final Girl, talvez uma das melhores Final Girls também dos últimos anos. E aqui a gente tem um filme que ele vai trabalhando um pouquinho a história dela, como eu falei, a mitologia em si, então todo o trabalho de roteiro, todo o trabalho de história de Terrifier 3 não é lá tão bom assim quanto, por exemplo, no segundo, onde a gente via que tinha um esforço um pouquinho maior para elaborar. E aqui nem tanto. Mas a Sienna, ela tem ali, ela traz ali esse elemento um pouco mais narrativo pro filme, que é bem interessante quando a gente nota que o filme tá falando de alguns temas legais, tá trabalhando ali, por exemplo, o fato da personagem ter passado por tudo que ela passou em Terrifier 2, ela não seguiu a vida simplesmente, ela tem um estresse pós-traumático, ela precisou passar alguns anos no hospital psiquiátrico para conseguir lidar com aquilo tudo, e mesmo assim ainda não conseguiu lidar com tudo, ainda tem traumas para serem trabalhados, que vão ser claramente trazidos à tona quando ela percebe que o Art
voltou a atacar. E aí a gente tem também alguns espaços, por exemplo, para trazer alguns comentários, como por exemplo, um comentário bem atual da galera que ama True Crime, que aí fica querendo falar sobre os crimes do Art e se perguntar se tudo aquilo aconteceu. Então a gente vê que existe uma construção de mundo, ainda que bem pífia, mas ela está lá. Ao passo que alguns personagens eles estão ali pra fazer a gente se perguntar pra quê? Por que a gente tem esses personagens no filme? Ao passo que a Sienna em si, ela segue sendo uma ótima personagem, todo o núcleo que ela está inserido não é nem um pouco bom, tanto pelos atores escolhidos, quanto pelos personagens que são ou pouco aprofundados, ou sinceramente inúteis ou irritantes, dentro dessa narrativa, onde a gente está mais interessado pelo embate da Sienna com a arte. Então tudo isso, esses personagens que supostamente serviriam para aprofundar um pouco a personagem, eles meio que são completamente descartáveis e ou servem para gerar uma cena um pouco mais impactante, ou muitas vezes nem isso. Acabam saindo do filme e a gente fica agradecendo por eles terem saído de uma vez, e acabam realmente sendo o elo fraco de Terrifier 3, ao meu ver, junto com a questão da narrativa, que, como eu falei, não é uma narrativa lá tão elaborada. Apesar disso, Terrifier 3 acaba sendo uma surpresa em alguns aspectos técnicos que, como eu falei, não é o forte do filme. A gente ainda tá vendo um filme de baixo orçamento e que não tá tão interessado em fazer um filme muito bonitinho, muito elaborado, mas que conseguem acertar tanto nas maquiagens, né, na parte de maquiagem, na parte de fazer tanto trabalhar o visual dos personagens, quanto trabalhar as cenas de morte, mas também de trabalhar uma fotografia que vá fazer uma homenagem ali para os filmes clássicos de terror, inclusive colocando ali uma participação de um ícone do terror, um ator maquiador ali, que faz uma pontinha no filme, mas que quem é fã do gênero vai reconhecer e vai falar, olha só quem tá nesse filme, bem legal. É uma homenagenzinha, super contida pros fãs de terror, mas que ainda assim funciona muito bem, daquele quentinho no coração, e torna a experiência de Terrifier 3 ainda mais divertida, ainda mais assim, quentinha mesmo, ainda mais essa coisa legal, bem como um presentinho de Natal que a gente não esperava que a gente fosse receber dessa franquia. Eu já tinha gostado muito do segundo, acho que Terrifier 2 é um filmaço, assim, eu acho super legal toda a forma como ele elabora, eu gosto muito do personagem, e Terrifier 3, ele acerta muito em várias questões, eu acho que ele só fica um pouco atrás, realmente, por ele não dar tanta atenção pra mitologia, e por quando ele dá atenção pra mitologia, ele fazer isso usando personagens completamente incômodos, irritantes ou descartáveis, como os personagens ali do núcleo da Sienna, ou a Vicky, que pra mim pode tirar do filme, espero que não retorne mais em Terrifier 4, que já está anunciado. Mas, de toda forma, para Terrifier 3, nota 7. É muito bom ver o terror trazendo filmes independentes tão divertidos, tão bons quanto Terrifier 3. Eu sei que pra muita gente vai torcer o nariz mesmo, não é o tipo de filme que vai agradar todo mundo. Eu acho que é um filme muito específico até pros fãs de terror, é meio que pra um nicho específico de fãs de terror que gosta ali de um slasher, ou que gosta de uma coisa assim mais crua mesmo, mais gore, mais grotesca. Mas ainda assim, é um filme legal, que eu acho muito bom que a gente ainda tenha no cinema, de uma forma interessante, porque quando a gente vai olhar para outros filmes de baixo orçamento, ou até mais independentes, quando a gente olha pra isso dentro do gênero de terror, a gente tem uns filmes que não funcionam tão bem, ou principalmente por serem mal dirigidos, como é o caso de Ursinho Pooh Sangue Mel 2, ou até o Hellboy, o Homem Torto, que foram, pelo menos no caso do Hellboy, foi uma surpresa bem negativa, quando eu vi que o problema não era só o orçamento, mas a má direção. Enfim, pra quem ainda não viu os vídeos em que eu falo desses filmes, eu vou deixar eles dois linkados aqui na tela. Obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.